Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização desse primeiro Congresso de Medicina Geral da MB, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o tema ao qual eu me dediquei toda a minha vida, juntamente com as atividades de emergencista. E tem uma tarefa muito difícil, que é falar depois desses colegas que tão brilhantemente apresentaram os seus temas. E eu, dentro do espírito do Congresso, trouxe um material straight to the point, assim, quer dizer, direto, voltado, principalmente pensando nos jovens residentes ou até acadêmicos que estivessem presentes. Então, eu peço desculpa pela simplicidade da minha apresentação e também pela minha falta de talento para concorrer com o Dr. Benito, por exemplo, que é um showman, né? Então, eu sou só um médico pediatra, toxicologista e emergencista, então vou fazer o meu melhor. Aí também a apresentação, algumas outras coisas. Eu tive a honra também de ter sido presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia no período de 2010 a 2011. E milito nessa área há 35 anos, trabalhando numa instituição que todos vocês conhecem, que são os Centros de Informação Toxicológicas ou Centro de Controle de Intoxicações, que são um instrumento importante de apoio aos emergencistas frente à suspeita ou à confirmação de um caso de intoxicação aguda. Aqui é o roteiro, mais ou menos, do que nós vamos conversar. Tá? Vamos falar um pouco sobre o diagnóstico clínico de intoxicações, o conceito de síndromes tóxicas, que talvez os mais jovens não conheçam. Rapidamente sobre o laboratório de análise toxicológica, depois entrar no tratamento, que consta do suporte vital, medidas de descontaminação e depuração, e um breve comentário sobre antídotos. Aqui são as situações, assim como toda essa crise que nós tivemos em relação à pandemia, que o Dr. Renato referiu em relação à queda das imunizações, aos problemas crescentes que o Dr. Benito deve enfrentar, o aumento da ansiedade, da depressão, das tentativas de autoextermínio na adolescência, né, de tentativas de suicídio. E isso passa muito pelo uso de substâncias e agentes químicos, principalmente medicamentos, principalmente em meninas, né? Então, assim, é uma grande preocupação. Grande parte dos casos de intoxicação que se atende em emergências e em UTI são de pacientes que tentaram contra a própria vida. O abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, né? Ou ilícitas, como as substâncias tipo êxtase, né? As velhas e conhecidas milenarmente, né, substâncias psicoativas. Então, tudo isso faz parte do universo da toxicologia médica nas emergências. Outro aspecto importante, esse é um artigo do Pediatrics desse ano, e lembrar principalmente para os jovens, né? Nós temos muita responsabilidade no momento de prescrever, principalmente hoje, eu diria, para o adolescente, porque grande parte dessas tentativas de suicídio que eu comentei, muitas vezes utilizam medicamentos de prescrição, né? Então, assim, a importância de avaliar adequadamente, orientar os pais sobre como acompanhar o uso desses medicamentos, né? Então, muitas vezes, nós colocamos na mão do paciente, principalmente adolescente, né, uma possibilidade de que isso possa vir trazer um risco à vida dele em algum momento. É muito fácil quando a mãe chega com um frasco de medicamento ou com aquele frasco de alvejante ou de um produto de uso doméstico e diz que a criança tomou. Aí o diagnóstico não nos traz nenhuma dificuldade. Mas isso nem sempre acontece. Então, quando é que nós podemos suspeitar, numa situação de emergência, que esse paciente que foi trazido a nós possa ter sido submetido, se exposto a algum produto químico, medicamento, o que quer que seja, tá? Início abrupto do quadro. Todos vocês conhecem, principalmente aqueles que já estão envolvidos com a pediatria, a maior parte das doenças pediátricas tem pródromos, ou seja, dificilmente uma criança que está bem, brincando, sorridente de manhã, à tarde ela está torporosa, quase comatosa, né? Isso não é comum nas doenças pediátricas habituais. Então, mudanças súbitas do estado de saúde para a doença são um sinal de alerta para a intoxicação. Quando vocês detectam, os pais já chegam brigando com a criança na emergência,
é muito possível que as crianças sejam negligenciadas, quer dizer, eles não estão atentos e a criança tem acesso a produtos perigosos em casa. Tá? No caso do adolescente, quer dizer, já tem uma história de suspeita, né, de ingestão exploratória de alguma substância, né, a família já está preocupada, então há que pensar nisso também. Alterações muito significativas do nível de consciência, né, quer dizer, aquela criança de aspecto saudável, que de repente ela está hipotônica, molezinha, tá? Não responsiva aos estímulos, mas não está febril, o HGT está normal. Então, de onde vem, né, essa situação? Então, pensar muito nisso. Tá? Outra coisa, envolvimento em um quadro clínico de vários órgãos e sistemas ao mesmo tempo, ou quadros bizarros. Isso são alertas para a possibilidade de uma intoxicação. Vocês estão me ouvindo bem? Às vezes eu me afasto do microfone. Aqui é o conceito das síndromes tóxicas, que talvez os mais jovens não... O que é síndrome? Todos sabem, é um conjunto de sinais e sintomas. Isso é uma tentativa de sistematizar sintomas característicos de uma substância ou grupos de substâncias para facilitar uma hipótese diagnóstica inicial e guiar a conduta. Tá? Então, algumas clássicas aqui, né? Vocês conhecem, né? Intoxicação atropínica, quer dizer, a síndrome anticolinética é aquele clássico, a midríase, né? O paciente meio delirante, a criança principalmente, às vezes chega com as faces avermelhadas que a gente suspeita que foi maus tratos, que ela foi esbofeteada. Não, não é. Aquele eritema facial faz parte dessa síndrome. A simpático-mimética, que é meio parecida no sentido da agitação, eventualmente, né? Da euforia, porém, ao contrário da outra, que a pele está seca, a mucosa seca, aqui tu tem sudorese, né? Às vezes manifestação do tipo hipertensão, que não se observa na anterior. E uma outra clássica, que é muito importante num país como o nosso, de atividade agrícola, é a colinética ou anticolinesterase, que é comum, por exemplo, causada por intoxicações por inseticidas usados na agricultura, organofosforados e carbamatos, que também é muito característica. Então, em área rural, sempre que tiver esse tipo de quadro, tem que pensar. No diagnóstico clínico, além da questão do nível de consciência, que eu já comentei, tá, são sinais de gravidade assim, importante, manifestações de desestabilização cardiovascular. Então, bradicardia e hipotensão são as mais sérias, por quê? Porque é um compromisso importante, um risco de vida imediato, se isso não for, se não houver uma intervenção, às vezes agressiva, para controlar essa situação. Então, aí tem uma lista de produtos, vocês vão receber essas apresentações, né, estão sendo gravadas. Tá? Lembraria principalmente os bloqueadores de canal de cálcio, são causadores de intoxicações graves, tanto em adultos e em crianças, muitas vezes fatais, inclusive, com pequena dosagem de comprimidos. Tá? E os inseticidas, que já foram referidos anteriormente, e alguns produtos assim como esses descongestionantes nasais, né, que são agonistas alfa-adrenérgicos centrais, que podem também causar quadros importantes. Aqui é o meu serviço, né, lá em Porto Alegre, e aqui tem 2 serviços em São Paulo, vocês são privilegiados, na mesma cidade tem 2 centros, um no Instituto da Criança, né, da USP, e outro no Hospital Arthur Saboia, do Jabaquara, que é da Prefeitura de São Paulo. São 2 bons centros de intoxicação. Faço questão que vocês usem sempre que enfrentem uma situação dessa. Tá? Aqui não vou cansar vocês com estatísticas, só para mostrar, no nosso caso, há uma diferença de Porto Alegre e São Paulo. Nós não temos o Instituto Butantan. Então, o Butantan aqui atende os animais peçonhentos, orienta. Lá nós atendemos os animais peçonhentos, medicamentos agrotóxicos e tudo mais. Então, os animais peçonhentos têm destaque, nós somos um país tropical, né? E os medicamentos, vocês veem, são a maior causa de intoxicação, não em Porto Alegre, em São Paulo, no mundo todo, né? Principalmente envolvendo o ambiente doméstico. E ali os números, vocês veem, nós atendemos em média de 20 a 28 mil casos por ano lá no Rio Grande do Sul. Nós temos nos nossos arquivos lá mais de 1 milhão de atendimentos desde a criação do serviço. Aqui uma coisa interessante que as pessoas às vezes não se dão conta. Né? A mãe disse, meu filho tomou só um golinho. Eu acho que ele tomou 3 goles. O que é o gole de uma criança? Durante muito tempo se pensou que era 4 e pouco ml. Mas hoje se sabe, estudos mais recentes, que cada vez que a criança faz guti, 9, pode ser até quase 10 ml. Né? Então, quando calcular, inferir a dose, pensar nisso. Aqui é uma lista também, vocês encontram na literatura, de alguns fármacos,
principalmente, mas outros produtos, né, que em pequenas doses são capazes de trazer risco e serem potencialmente fatais em crianças pequenas. Então, alguns conhecidos de vocês sabem muito bem do perigo, antidepressivos tricíclicos. O paracetamol tem uma dose bem definida para a criança. A clonidina, vejam, 1 comprimidinho a 2 comprimidinhos já dá casos graves. Os sais de ferro, sulfato ferroso, mais de 60 miligramas por quilo de ferro elementar são potencialmente fatais numa criança pequena. Tá? O laboratório, muito rapidamente, porque é uma área assim que às vezes é árida para o médico, ele quer saber do resultado, ele não quer saber como. Mas existem duas metodologias básicas e 2 princípios básicos. Se fazem testes qualitativos, por exemplo, usa a urina do paciente e tem um painel no laboratório, ele vê se aquilo é um depressor do sistema nervoso central, então ele vai ver se é um barbitúrico ou um benzodiazepínico. Não vai dizer qual nem a dose, mas vai dar uma informação para o médico. E é muito diferente tratar uma intoxicação por fenobarbital e uma por diazepam. É uma diferença da água para o vinho. Então, é importante saber isso. E existem os testes quantitativos, que são aquelas situações em que é importante o médico saber a quantidade, a concentração daquele fármaco ou daquele agente no sangue, no plasma do paciente, para que ele tome decisões terapêuticas. Isso é um suplemento do Archives, e aí assim, a lista é muito pequena, então não se deve gastar muitas vezes muito tempo à procura desses exames. São poucos os fármacos e agentes químicos onde há benefício de quantificar ou fazer o diagnóstico específico, né? Então, se faz toxicologia médica na emergência com a bioquímica normal, com a hematologia normal, né? Com as provas de função hepática e renal. Em casos específicos, há benefício. Isso os Centros de Informação e Assistência Toxicológica podem orientar vocês. O básico, assim como no trauma, em toxicologia nós seguimos o mesmo mantra, né? Não vamos tratar o veneno, nós temos que tratar o paciente. Não adianta eu procurar um antídoto e o meu paciente está afundando, né? Está chocado, né? Ou está com uma arritmia grave, eu tenho que estabilizar o meu paciente. Então, o mesmo princípio do ATLS, né? Então, manter via aérea permeável, garantir a ventilação adequada, né? Tratar choque e arritmias que estiverem presentes, combater vigorosamente convulsões, tá? Que são grande fonte de sequelas, né? A mortalidade por intoxicações ela não é muito alta, estatisticamente. Agora, o nível de sequelas de intoxicações mal manejadas, principalmente no primeiro atendimento, é muito grande, pessoal. As medidas de descontaminação são aquelas clássicas. Se uma criança pequena, às vezes, derruba o produto na roupa, a primeira coisa é tirar a roupa da criança, lavar com água e sabão neutro. Não é para escovar, porque aí aumenta a absorção. É água e sabão neutro com uma compressa, né? Os olhos também, e aí não é botar umas gotinhas de colírio, tem que irrigar 15, 20 minutos com água corrente ou soro fisiológico, né? E os agentes tóxicos inalados, isso não sei se alguém de vocês já trabalha em atendimento pré-hospitalar. Geralmente, o primeiro atendimento, nesses casos, é assim, um ambiente de, digamos, um incêndio ou um vazamento de algum produto em algum local. Então, é remoção do ambiente contaminado, oferecer O2 a 100%, não só para oxigenar, mas para varrer aquele gás, aquela fumaça, o que tiver na via respiratória. E a única diferença é que, ao contrário de outras situações em medicina, não se faz respiração boca a boca em paciente intoxicado por algum gás, alguma coisa, porque assim que as coisas são absorvidas pela via inalatória, elas são excretadas, então há risco para o socorrista. Os agentes tóxicos ingeridos, que é a maior parte das situações, isso está bem determinado. Querida, eu tenho que encerrar minha apresentação. Né? Os agentes tóxicos ingeridos, que é a maior parte dos casos, hoje as condutas estão cada vez mais restritas. A lavagem gástrica está cada vez sendo abandonada. Se não for na primeira hora da exposição, o benefício é praticamente nulo. Tá? O xarope de peca, que foi uma estrela anos atrás, já foi totalmente abandonado. Hoje nos reduzimos ao carvão ativado e à irrigação intestinal total, que nós não vamos falar. E catártico, dá laxante para um paciente que se intoxicou, não tem nenhum benefício e traz riscos. Então, é uma coisa inútil. E existem alguns livros mais antigos que ainda falam nessa bobagem.
Lembrar que a lavagem gástrica é o procedimento de maior risco para o paciente, né? Invasivo, agressivo. As técnicas, né? É importante, decúbito lateral esquerdo, né? A sonda adequada para a idade. E lembrar que essas sondas, às vezes, os comprimidos ou fragmentos não saem naquele buraquinho. Tem que pegar uma tesourinha curva na emergência e aumentar aqueles furinhos. Tá? O carvão ativado é a coisa mais utilizada ainda hoje, tanto em dose única como dose repetida. Tá? Segue alguns cuidados, por exemplo, né? Não se deve dar jamais carvão ativado para um paciente sem via aérea protegida, principalmente se ele está com nível de consciência comprometido ou ele está agitado, que se corre o risco do que nós estamos vendo aqui. Aspiração para a via respiratória. Então, o carvão ativado é muito bom no tubo digestivo, mas é péssimo nos pulmões. Tá? Aqui as medidas de depuração, basicamente as diureses, se usa mais a diurese alcalina na prática, né? Para substâncias com caráter um pouco ácido, salicilato, fenobarbital, 2,4-D é um herbicida. Tá? A ácida se evita porque há risco de mioglobinúria e insuficiência renal. A hemodiálise, para remoção de agentes da circulação, tem alguns critérios, né, que devem ser seguidos. Aqui eu tive a oportunidade de participar junto com o professor Emanuel Burdman, que é professor aqui da USP, de um grupo internacional para determinar critérios para uso dessas medidas de depuração, hemodiálise, hemoperfusão, todas as outras, há uns anos atrás. Aqui um artigo desse ano do New England, mostrando as indicações, porque muitas vezes a gente fala para o nefrologista, eu preciso uma hemodiálise. Ele olha as provas de função, não, mas as provas de função renal estão normais. Não, mas não é para... Ele não está em insuficiência, ele está intoxicado por uma substância que é eficientemente removida com a tua ajuda. Tá? É assim que funciona. E aí, caminhando já para o encerramento, aqui outros métodos mais sofisticados. Tem a emulsão de lipídios, que é uma coisa também mais recente, para remover substâncias que são lipossolúveis da circulação. Aqui a lista de antídotos, que é muito pequena, nós temos 100 mil substâncias químicas registradas, né, no Registro Internacional de Substâncias Químicas. E poucos grupos de substâncias têm antídoto específico. Tá? E, por fim, assim, vocês viram, ao longo da apresentação, que a maior parte das referências que eu dei são livros ou periódicos de literatura internacional. Esse ano nós tivemos a oportunidade, graças ao apoio da doutora Luciana, da gestão da Sociedade Brasileira de Pediatria, que trabalha muito fortemente na edição de livros, edição de documentos científicos, da formação e informação dos médicos, pediatras e residentes de pediatria. Editamos esse livro, Emergências Toxicológicas, Princípios de Prática do Tratamento de Intoxicações Agudas, em língua portuguesa. É o estado da arte da toxicologia, super atualizado, está à disposição de vocês aí na internet, é só entrar no site da Se Informe. E tem e-book, que é moderno, que a turma gosta agora, só no tablet, né? Pode ser no celular ou no tablet, tu tens um livro, são 600 páginas, fartamente ilustrados, 110 colaboradores da maior qualidade. Obrigado, desculpe eu ter ultrapassado o tempo, mas era o que eu tinha para dizer.